do professor Matheus Balesteiro. Ele é formado na Faculdade de Medicina USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo convite da comissão organizadora. É uma honra estar aqui falando para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que eu trabalho com isso e já foi objeto de pesquisa, é objeto de pesquisa de muito interesse. Então vou falar para vocês sobre traumatismo crânioencefálico, princípios e práticas. O objetivo principal é falar um pouco sobre epidemiologia, os aspectos gerais do traumatismo crânioencefálico. Depois vou tentar entrar um pouco na fisiopatologia e na classificação desses traumas, como que é feita a avaliação inicial dos pacientes e a neurológica, as principais lesões cerebrais, lesões sistêmicas que esses pacientes vão apresentar, e qual que é a conduta priorizada, qual a conduta que deveria ser adotada nas salas de emergência para esses pacientes, e falar um pouco sobre história no final. Como eu sei que é bem heterogêneo os alunos que estão presentes, ou outros profissionais, nós tentamos dividir isso para todos os níveis de conhecimento. Bom, traumatismo crânioencefálico não é uma coisa tão fácil de definir. É até confusa essa classificação, essa definição. Como que se define? O TCE, o traumatismo crânioencefálico, pode ser definido como a presença de danos cerebrais resultantes de forças externas, o trauma, né? Consequência do impacto com aceleração, desaceleração rápida, objetos penetrantes, por exemplo, ferimentos com armas de fogo, ou ondas de impacto de uma explosão, uma bomba, por exemplo. Né? A natureza, a intensidade, a direção e a duração dessas forças que vão determinar como que vai ser o dano e a extensão desse dano. Outras definições também podem incluir presença de alterações comportamentais ou neuropsicológicas identificadas em algum momento após uma lesão leve. O paciente cai, bate a cabeça, você acha que não teve um trauma de crânio, pouco tempo depois ele começa a ter alterações cognitivas, de memória, psicológicas. Isso define que o paciente teve um traumatismo crânioencefálico. O indivíduo que no momento da lesão tem uma alteração do seu estado mental, por exemplo, confusão, desorientação, pensamento retardado, todos esses pacientes devem ser classificados como trauma crânioencefálico. Porque quando você está em casa, sua criança, seu filho cai, bate a cabeça, ele não teve um trauma crânioencefálico. A não ser que ele apresente tudo isso que a gente contou para vocês. Então essa é a classificação de como você define um traumatismo crânioencefálico. Não é simplesmente bater a cabeça. A epidemiologia do trauma crânioencefálico, pode ver aqui o mapa do mundo, esse daqui é da Organização Mundial de Saúde. Veja que no primeiro mundo é muito mais incidente, né, nos Estados Unidos, talvez por conta do diagnóstico dos acidentes de trânsito. Olha como que é menos incidente na África, eles têm outros problemas, né? E na Oceania também. Alguns dos dados, incidência de 900 casos para cada 100 mil pessoas na América Latina, que é parecido com a incidência no mundo todo. Esse dado é interessante porque os Estados Unidos estiveram envolvidos em guerra desde a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Eles têm quase mais de 5 milhões de pessoas que vivem com alguma sequela permanente de trauma crânioencefálico. Alterações cognitivas, psicológicas, déficit neurológico. Um custo anual para o sistema de saúde americano, que vocês sabem que não é um sistema universal, de 56 bilhões de dólares em gastos diretos, com atendimento a esses pacientes, e indiretos, afastamento do serviço, cuidadores. Então, veja que tem um impacto importante o trauma crânioencefálico. E no Brasil, como é que funciona? No Brasil, nós conseguimos rastrear isso pelo DataSUS, que é uma ferramenta muito interessante, aberta, que todo mundo pode pesquisar. Aqui, nós levantamos entre 2008 e 2019, foram quase 1.500.000 internações, com um custo de mais de 2 bilhões de reais, uma permanência de 5,7 dias internados, isso considerando trauma de crânio leve até grave. E uma mortalidade também que não é desprezível, 7,6% desses pacientes vão a óbito por conta desse trauma. Outro aspecto interessante que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo quando fala em epidemiologia do trauma, que ele tem uma incidência trimodal. Tem três idades, 3 fases da vida que o trauma de crânio vai ser mais importante, que ele vai levar a maiores sequelas e a maior mortalidade. São as crianças, bebês que estão começando a andar, eles têm uma maior dificuldade, uma desproporção
da cabeça em relação ao corpo, então eles caem, batem a cabeça, essas crianças sofrem mais. Depois, tem uma diminuição da incidência, voltando aqui com os adolescentes, com os motoristas, álcool, drogas, volante, então aumenta a mortalidade, a violência, as armas de fogo, diminuindo com a idade e novamente essa mortalidade volta a aumentar com os idosos, quedas, traumas em casa. Então é interessante vocês notarem essa incidência trimodal. 78% desses pacientes são só tratados na sala de urgência, atendimento, sala de urgência, observação e aula. 19% são hospitalizados e até 3% vão ao óbito por conta de todo esse processo. E, como todos os traumas, em geral, não só o trauma de crânio, é mais prevalente no sexo masculino. Em geral, 2:1, mas no trauma grave, 3:1. Também pensando na mortalidade, não só na incidência, nós também temos uma mortalidade trimodal relacionada com o trauma. A primeira, quase 50% desses pacientes, eles vão morrer no momento nascendo do acidente ou poucos minutos depois. Para esses pacientes, pouco temos para fazer, né? Esses pacientes sofreram lesões graves em grandes vasos, aorta, lesão pulmonar, lesão cardíaca, incompatíveis com a vida. Os que sobrevivem a isso, 30% vão morrer em algumas horas, por conta do quê? Choque hemorrágico, lesão pulmonar grave, incompatível com a vida, mas esses pacientes são tratáveis ainda. E a terceira onda de mortalidade, que acontece de dias a semanas, são as complicações mais tardias de todos os tipos de acidente. Infecção, trombose pulmonar, lesão cerebral, que é uma causa importante de mortalidade tardia. Então, lembrando da mortalidade trimodal associada ao trauma. E falar um pouco da fisiopatologia para vocês, para a gente entender como que funciona a mortalidade e o tratamento do trauma crânioencefálico. Quando acontece o trauma de crânio, nós temos a lesão primária, que é aquela causada pelo impacto direto no sistema nervoso central, que causa fratura dos ossos, lesão de pequenas artérias do cérebro, lesão do próprio parênquima cerebral. Essa é a lesão primária. A lesão primária leva, além da hemorragia, como eu contei para vocês, a quebra na barreira hematoencefálica, a contusão cerebral, a lesão no parênquima cerebral propriamente dito, as síndromes de herniação, que é quando o sangue, o edema cerebral, ele comprime estruturas nobres do cérebro, a compressão, como eu falei para vocês, o aumento da pressão intracraniana, lembrando que a caixa craniana é um conteúdo fechado e qualquer aumento dentro desse espaço fechado leva à hipertensão intracraniana, afetando a circulação do cérebro, levando a lesões secundárias. Essa é a lesão primária. E a lesão primária, ela pode se perpetuar com a diminuição da perfusão cerebral, aumento da pressão intracraniana, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, vasodilatação, criando um ciclo mortal, que leva à lesão secundária. Então, para vocês entenderem, a lesão primária é o que acontece no momento do acidente, com a hemorragia, com a lesão cerebral, e devido à lesão secundária, essa cascata de efeitos leva a lesão primária, a cascata de efeitos leva a essa lesão secundária, que é o que vai matar o paciente poucas horas, poucos dias depois. Tem a ver com a liberação de radicais livres, distúrbios eletrolíticos, disfunção mitocondrial, a inflamação, a apoptose celular, o vasoespasmo e as lesões vasculares e microvasculares. Todo o estudo, toda a conduta neurointensiva é baseada nisso daqui. Quando o paciente chega na sala de trauma, no centro cirúrgico, a gente trata isso daqui. Mas depois, para a recuperação do paciente, o tratamento efetivo, nós abordamos as lesões secundárias. Então, se a gente conseguir parar essa lesão primária em algum desses pontos, possivelmente nós vamos ter uma oportunidade maior de atuar aqui na lesão secundária, diminuindo com certeza a mortalidade, a morbidade dessa doença. Bom, o tratamento, como eu falei, vai depender das lesões secundárias e dessa abordagem é baseado em protocolos desde a década de 1970. Vou falar para vocês um pouco do ATLS, que é o mais utilizado, é o mais importante.
abordagem imediata das lesões primárias é quando o paciente chega, tem uma lesão cerebral, uma hemorragia, e vai para o centro cirúrgico em aspecto emergencial, para tentar diminuir o que vai levar à lesão secundária. E o cuidado intensivo, como eu falei, limitar a lesão secundária, controlar a pressão intracraniana e controlar a pressão de perfusão cerebral. A avaliação do paciente hospitalar começa quando ele chega na aplicação do ATLS. O ATLS ele foi criado por cirurgiões gerais na década de 1970 para padronizar o atendimento dos pacientes vítimas de trauma, não só trauma cranioencefálico, mas politrauma, acidente de trânsito, acidente de motocicleta, soterramento. E envolve uma avaliação sistematizada desses pacientes, evitando perder qualquer passo dessa avaliação que possa contribuir com a mortalidade do paciente. Então vocês já devem estar familiarizados com isso. Que nós avaliamos 5 aspectos que vão de A, B, C, D e E. A parte neurológica, neurocirúrgica, ela fica mais focada no A, que é a via aérea, a estabilização cervical, o D, que é a parte neurológica, e o E, que é a exposição do paciente. Então, a estabilização cervical, a aplicação da escala de Coma de Glasgow, que é uma escala importante para avaliar prognóstico e também para a gente saber quanto que a gente vai intervir nessas lesões. E as lesões associadas ao trauma, como nós vamos ver a seguir. Falando na via aérea. O A fala da via aérea, mas também do colar cervical. A via aérea, não vou falar sobre isso, é assunto para o cirurgião geral na sala de urgência, que ele tem que proteger a via aérea sempre que possível. O colar cervical tem que ser posicionado e colocado em todos os pacientes inconscientes e vítimas de politrauma, até que se exclua uma lesão cervical. Então todos os pacientes têm que vir com colar cervical. Em pacientes acordados e sem dor, ele pode ser dispensado. O paciente está acordado, conversando e sem dor, você não precisa colocar o colar cervical. Ou na sua primeira avaliação, você já vai tirar esse colar cervical para dar um conforto ao paciente, para ele conseguir ventilar melhor. E o D, a outra parte do ATLS que eu conversei com vocês, que é o disability, que vai entrar o exame neurológico propriamente dito. Que não é um exame neurológico completo, é um exame neurológico simplificado para acessar o mais importante naquele momento do trauma. A escala de Coma de Glasgow, mais importante. A avaliação das pupilas. E uma avaliação rápida dos movimentos dos membros e de sinais focais. E outra coisa que tem que entrar no D, que muita gente esquece, é a elevação da cabeceira. Se você está fazendo o ATLS e chega no D, não pode esquecer de elevar a cabeceira. Aumentando a cabeceira, você diminui a pressão intracraniana, contribuindo com a melhora do prognóstico neurológico desse paciente. Além do que, se o paciente não estiver entubado ainda, diminui a chance de vômito, de broncoaspiração. Então, quando você chega no D, além dessas outras condutas, elevar a cabeceira é essencial. E sobre a escala de Coma de Glasgow, para quem não está familiarizado com ela, é uma escala que foi criada na década de 70 para padronizar o atendimento desses pacientes vítimas de trauma de crânio. Para saber quais pacientes teriam uma mortalidade maior e precisariam de uma intervenção mais direcionada, para quais pacientes teriam uma mortalidade menor e não precisariam de tantos cuidados. Ela vai de 3 até 15, a mais comum. Hoje em dia tem a escala de Glasgow expandida, que vai de 1 até 15, mas vamos à escala padrão, que é usada em todos os locais. Tem 3 aspectos que ela é abordada. É a abertura ocular do paciente, ou seja, se ele tem uma abertura ocular espontânea, se ele abre ao chamado, se ele abre ao estímulo doloroso, ou se ele não tem nenhuma abertura ocular. E a resposta verbal, quando você chama o paciente, você usa ou ele está consciente orientado, ou ele está acordado, conversa com você, responde a perguntas, ou ele está confuso, não responde a perguntas coerentes, não sabe o nome dele, fala, não consegue manter um diálogo com você. Frases desconectas também, às vezes confunde um pouco, o paciente grita, ou chama alguém, ou fala que está perdido. Sons, ele só emite grunhidos, ei, ou nenhum. Normalmente o paciente ou ele está sob ventilação mecânica, ou realmente muito comatoso. E o mais importante da escala de Coma de Glasgow é a resposta motora.
Ou seja, o paciente obedece a comandos. Seu Zé, aperta minha mão. Por exemplo, se o paciente estiver tetraplégico, pisca o olho, conversa comigo. Se ele consegue fazer essas atividades, ele obedece a comandos. Localizador, aperta minha mão, ele aperta a sua mão. Ou você pode dar um beliscão perto da escápula, ele vai com a mão para tentar tirar. É uma forma de localizar a dor. Retirador, às vezes confunde o examinador. Você faz um estímulo doloroso no paciente e ele se move ou se mexe na maca, mexendo os braços e as pernas, tentando se afastar de um estímulo que ele não sabe de onde vem. E as duas posturas patológicas clássicas, que são difíceis de reconhecer, mas estão relacionadas com a piora no prognóstico e na mortalidade, que é as posturas de decorticação, o paciente estende os membros inferiores e flexa os membros superiores, e a descerebração, que ele estende os membros inferiores e estende e roda os membros superiores, que é o que reserva o pior prognóstico do paciente. Então, essa é a escala de coma de Glasgow e como que ela é aplicada, lembrando que a resposta motora é a mais importante da escala. E a pupila e a sua fotorreação. Vou falar um pouco sobre a pupila, só vou tentar falar um pouco do básico para a gente relembrar. Pupilas normalmente nas pessoas sem nenhum problema elas são isocóricas e fotorreagentes. Então, além da avaliação da pupila, tem que avaliar como que ela reage à luz. Essa é uma pupila isocórica. As duas pupilas têm o mesmo tamanho, por isso que é ISO. Uma pupila comumente encontrada no trauma é a pupila anisocórica. Uma pupila bem mais dilatada do que a outra. Normalmente ela não é reativa à luz, isso denota gravidade e lesão cerebral nesse lado da anisocoria. Outra pupila que pode ser encontrada no trauma também são as pupilas midriáticas. Pupila midriática tem alguns significados. O pior significado para ela é que o paciente já passou daquela fase que você pode fazer alguma coisa para ele. Ele tem uma lesão cerebral, de tronco cerebral tão grave que nada pode ser feito para ele. Pacientes que são admitidos em Glasgow 3 e midriáticos fixos têm um prognóstico sombrio, macabro. Normalmente eles evoluem a óbito em poucas horas ou dias. E as pupilas mióticas, elas são pupilas pequenas, puntiformes. Na sala de emergência, elas são mais associadas com sedação. Os opioides, o fentanil, ele faz as pupilas ficarem mióticas e pouco reagentes à luz. Outras coisas que causam pupilas mióticas bem pequenininhas são lesões na ponte cerebral, mas são mioses de pupilas de 1 milímetro, bem menores do que a gente consegue ver com o paciente sedado. E as pupilas discóricas, o paciente que operou uma catarata, um idoso que operou uma catarata, às vezes você encontra as pupilas discóricas, uma pupila que não tem uma forma arredondada, ela tem uma forma bizarra e não reage à luz, normalmente. Às vezes o paciente está acordando, conversando com você, mas ele tem uma pupila discórica. Isso é por trauma direto no olho ou pós-cirurgia de catarata. É muito comum encontrar pupila discórica no paciente comatoso. Não é uma alteração que está relacionada com lesão no sistema nervoso. Normalmente ou é lesão no olho ou é cirurgia prévia de catarata. E na hora da exposição, como eu falei para vocês, o A, via aérea e coronária cervical. O D, todo o exame que nós conversamos, pupila, exame neurológico rápido, Glasgow, escala de coma de Glasgow. E a exposição. Algumas lesões no sistema nervoso central você vai identificar na exposição do paciente. Essas duas aqui, o sinal de Guaxinim e o sinal de Valor, estão associadas à lesão na base do crânio, normalmente fraturas de base de crânio. Fraturas de base de crânio estão associadas à hemorragia cerebral, à fístula helicórica e às outras complicações. E isso é um sinal de alerta para quem está examinando o paciente. Mesmo com ele acordado, conversando, se ele tiver algum desses sinais, já é um sinal de gravidade. E claro, as fraturas expostas de crânio. O paciente chega ou intubado ou não intubado, você identifica uma fratura exposta de crânio, claro que é um sinal de gravidade. Você identifica isso na exposição do paciente. E a conduta nisso é higienização e sutura da pele, normalmente com nylon, ponto bem grosseiro, bonito, não vai ficar mesmo. E se você identificar afundamento ósseo, fragmento de osso ou saída de material encefálico, protege aquilo lá e chama o neurocirurgião responsável para fazer uma avaliação mais aprofundada. E entrar com antibiótico
terapia, porque é uma fratura exposta, se comporta como uma fratura exposta de membro inferior, por exemplo. Claro que as complicações e a mortalidade de uma fratura exposta de crânio são muito maiores. A fístula licórica, como eu falei para vocês, as fraturas de base de crânio, elas podem abrir uma comunicação com o espaço licórico com cavidades que normalmente existem. Os mais comuns são o ouvido, a fístula licórica pelo ouvido, e a nasal. Elas têm um bom prognóstico, normalmente. Normalmente são por conta da fratura da base frontal e da mastoide. Em alguns casos nós usamos antibiótico profilaxia pensando em risco de meningite, mas isso é controverso. Para alguns casos só é utilizado. Ceftriaxona e clindamicina são as mais utilizadas. O tamponamento e a proteção daquela área lesada. Normalmente quando você tampona isso, a pressão do líquor atinge um certo nível que ele fecha aquela fístula, aquela lesão dural sozinho. Se isso não infeccionar antes, evoluir para uma meningite, que aí o caso fica bem mais complicado. Bom, falando sobre a clínica, sobre a avaliação dos pacientes. Os pacientes chegam na sala de emergência, são avaliados A, B, C, D, E. E é claro, você tem uma suspeita, e o paciente tem uma indicação de fazer um exame de imagem. Lembrando que os pacientes são admitidos em centros de complexidade para trauma. O que nós temos de propedêutica e imaginológica disponível? Nós temos o raio-x, uma tomografia, uma ressonância e um ultrassom. Na sala de urgência, nos pacientes com trauma, o que nós vamos usar de rotina para o sistema nervoso central é a tomografia de crânio. Raio-x, poucas informações. Ressonância magnética, demorado, não é compatível, é difícil fazer com o paciente em ventilação mecânica. Ele não pode ter nenhum tipo de metal no corpo, magnético, que não seja titânio. E o ultrassom ele serve mais para tecido mole. É difícil você acessar o sistema nervoso central por conta do crânio ósseo. Então a tomografia é o que nós temos disponível, é o que mais é utilizado. Né? E quando que você tomografa um paciente numa sala de urgência? Basicamente sempre. Né? Toda vez que o paciente tiver Glasgow menor que 14, daí o Glasgow vai de 3 a 15. Se o paciente tiver um Glasgow menor do que 14, nós vamos tomografar ele. E se o paciente tiver um Glasgow de 15, nós vamos tomografar quando? Quando ele tiver uma amnésia, tiver tido perda de consciência, tiver vomitado, tiver uma cefaleia intensa, uma crise convulsiva, ou um acidente de alto impacto, por exemplo, um trauma que morreu 3 e só ele sobreviveu. Ele deve ter uma lesão grave no espírito. Ou possivelmente pode ter uma lesão muito grave. Ou ele tiver aqueles sinais que eu falei para vocês, o sinal de Guaxinim, sinal de Barrow, lesão significativa no couro cabeludo, ou ele tem uma fístula licórica. Então, basicamente, os pacientes vítimas de trauma crânioencefálico vão ser todos tomografados. É muito difícil você não tomografar um paciente desse. E o raio-x de crânio não serve para praticamente nada. Às vezes nós vamos na sala de urgência, vem paciente da UPA, de não sei onde, com raio-x de crânio. Não serve para nada, só para ver o eclipse depois, não sei. E as lesões, como eu falei para vocês. O que você vai ver nesses pacientes que você tomografou? Nós já tomografamos ele. Que tipo de lesão que é possível de ver nos pacientes com trauma de crânio? Vou falar um pouco sobre as fraturas de crânio, o hematoma extradural ou epidural, hemorragia subdural, ou hemorragia subaracnoide, contusão cerebral, edema cerebral e lesão axonal difusa. Vou falar um pouco sobre cada um, tentar trazer alguma imagem, que é o que nós vemos no dia a dia atendendo os pacientes vítimas de trauma de crânio. Vou falar o básico sobre tomografia, porque nós vamos ver várias tomografias, então eu não sei quem tem contato com isso, quem não tem. Tudo que tiver na tomografia branco, ou é osso, ou é calcificação, ou é sangue. O sangue, no período agudo, ele aparece esbranquiçado. Tudo que tiver preto ou é ar, que está fora do paciente, né? Ou é líquor dentro dos ventrículos, ou é água, por algum motivo. Tudo que é cinza, ou é parênquima cerebral, aqui por exemplo, ou é sangue no estado crônico, né? Quando ele já está se degradando. Então o sangue agudo ele aparece branco, parecido com o osso. O sangue mais crônico ele aparece mais acinzentado, como nós vamos ver. Essa daqui é uma fratura de crânio. Uma tomografia de crânio na janela óssea, e dá para ver aqui várias descontinuidades
da calota craniana. Isso acontece normalmente em acidentes de alto impacto. Isso acontece normalmente em acidentes com impacto direto no crânio. Essa daqui é uma fratura clássica de criança, que é chamada fratura de ping-pong. A criança não tem um osso com adíplo e com duas camadas corticais. Então o osso da criança é mais mole e mais fácil de deformar. Então qualquer impacto pode causar essa fratura aqui. Você não consegue ver tão bonito essa separação. É a chamada fratura de ping-pong. E a redução dessa fratura nós usamos uma técnica um pouco diferente. Se alguém tiver alguma curiosidade, para reduzir essa fratura, a gente usa uma bomba de sucção no couro cabeludo da criança, puxa, faz um desentupidor e reduz essa fratura. É bem interessante. Tem um artigo bem legal sobre isso que eu posso mostrar para vocês mais pra frente. Aqui, como que é o aspecto intraoperatório, normalmente você vê uma linha de fratura com sangue no meio. É a fratura de crânio. Mas a fratura de crânio em si não é tão importante, a não ser que ela esteja muito desalinhada ou que tenha fragmentos de osso dentro do cérebro, do sistema nervoso desse paciente. Quando ela é alinhada, não traz muito problema. Mas é claro, quando teve um impacto e uma força tão grande para causar uma fratura, provavelmente vai ter uma lesão no parênquima cerebral. Hematoma subdural agudo, esse é o exemplo clássico do hematoma subdural agudo. É um hematoma que tem aquele aspecto, eles correm por todo o hemisfério cerebral, né? Um aspecto bicôncavo, clássico, para diferenciar do aspecto biconvexo do hematoma extradural. O hematoma subdural agudo ele tem um prognóstico um pouco pior, porque para formar sangue nesse espaço, provavelmente teve lesão do cérebro, de veias corticais, então esses pacientes normalmente têm um prognóstico um pouco pior. Aqui tem um pequeno hematoma subdural, provavelmente, e aqui tem um grande hematoma subdural, como vocês podem ver aqui, do lado direito. Lembrar da anotação radiológica. Quando você olha a imagem de frente, tudo que está à sua esquerda é a direita do paciente. Né? Tudo que está à sua direita é a esquerda do paciente. Mas esse é outro aspecto que a gente pode conversar. Aqui é o hematoma subdural agudo. Aqui é a dura mater rebatida, tá vendo? E aí, aqui tem o sangramento. Aí, quando você tira o sangramento, está logo o cérebro embaixo. Né? Tá vendo? É um cérebro feio, contuso, cheio de lesões vasculares. Então, é um paciente que provavelmente tem um prognóstico um pouco pior. Claro que varia muito da idade do paciente, o mecanismo de trauma, se ele tem traumas associados em outros sistemas. O hematoma subdural crônico, ele tem uma história um pouco diferente. O hematoma subdural agudo, a história clássica dele é trauma agudo. Queda, acidente automobilístico, espancamento. Um paciente chega com aquela lesão na unidade de emergência e tem um sangue, como eu mostrei para vocês, um sangue agudo, esse branco. O hematoma subdural crônico, a epidemiologia dele, normalmente são pacientes mais idosos, drogaditos, etilistas, que tem uma queda e algum tempo depois, de semanas a meses, começam a ter uma piora cognitiva por conta desse sangramento que cronificou no cérebro desses pacientes. Esse, não sei se vocês conseguem ver, ele é cinza parecido com o cérebro do paciente, mas ele tem um efeito de massa. Esse é um hematoma subdural crônico. O tratamento dele é um pouco diferente. Eu não consigo fazer nenhuma imagem, desculpa, para mostrar para vocês, mas ele é muito líquido. Esse sangramento agudo que eu mostrei para vocês aqui, ele é bem grosso, ele é bem talhado, é bem difícil de tirar. O sangramento subdural crônico, ele é bem líquido. Então, normalmente são pacientes com 80, 90 anos, tem uma hemorragia subdural crônica. A cirurgia consiste em fazer um furinho, uma trepanação no crânio, e o líquido sai muito fácil, você lava, e tem alguns lugares, principalmente em Portugal, que eles fazem isso com o paciente acordado, com anestesia local, em ambiente de UTI, por exemplo. Então tem uma morbidade cirúrgica muito baixa para esse paciente. E o hematoma extradural agudo, para diferenciar ele do subdural. O hematoma extradural, ele acontece normalmente, mais clássico, é uma fratura óssea com lesão da artéria meningeia média que fica embaixo do osso. Aqui está uma fratura e a lesão provavelmente na artéria meningeia média. E ele forma esse aspecto biconvexo, que empurra a dura mater, vai descolando e empurrando a dura mater e o cérebro contra o outro lado. Com o acúmulo do sangue, acontece a hipertensão intracraniana e o paciente entra em coma e evolui a óbito. Né? O hematoma extradural agudo, quando diagnosticado precocemente, ele tem um prognóstico bom,
porque normalmente não teve uma lesão cerebral. A lesão aconteceu no osso e na dura mater. E o que está acontecendo é que isso está empurrando o cérebro normal para o outro lado. E todas as sequelas e a mortalidade ocorre por conta dessa lesão, não pela lesão propriamente no cérebro. Aqui é um paciente que nós operamos de hematoma estrutural, uma programação cirúrgica. Aqui é onde estava a fratura e o local de incisão. Aqui é logo que retira o osso, você já vê o sangramento. E a hora que você aspira o sangramento, a dura mater está aqui embaixo, diferente daquele outro sangramento que eu mostrei para vocês da subdural. Você tem que abrir a dura e ver aquele cérebro feio. Aqui você nem vê o cérebro está embaixo da dura mater. Não vão mexer em quem está quieto, entendeu? Então, normalmente tem um prognóstico melhor. A hemorragia subaracnoide, a maior causa de hemorragia subaracnoide é trauma de crânio. Por conta do impacto direto, alguns vasinhos da pia mater e da aracnoide rompem e extravasam para o espaço subaracnoide, podendo levar à hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide em si não traz problemas para o paciente. No trauma, raramente o paciente pode ter problema com esse sangue nesse espaço, causando, por exemplo, vasoespasmo, isquemia tardia relacionada com sangue perto das grandes artérias ali. Aqui no espaço subaracnoide passa cerebral média, cerebral anterior, a carótida. Nos pacientes com trauma de crânio que têm grandes hemorragias subaracnoides, em alguns casos eles podem ter isquemia cerebral relacionada com o vasoespasmo, mas é muito raro. Eu só trouxe isso para vocês verem que é comum você fazer uma tomografia do paciente com trauma de crânio e ver hemorragia subaracnoide. Então, isso não é um problema do paciente, normalmente. É muito comum. E aqui o aspecto pós-mortem da hemorragia subaracnoide, aqui é uma peça de um cérebro, que você vê o sangue, ele está dentro da aracnoide. Entendeu? Você não consegue separar daquele jeito que eu mostrei para vocês. Ele está intrinsecamente ligado ao cérebro, a pia e a aracnoide. Não é um sangue que você consegue tirar. Aqui a contusão cerebral, não ficou legal esse slide. Só um minutinho, pessoal, falha minha. Não vou conseguir mexer aqui, mas só para vocês entenderem. Depois eu mostro. Aqui é a contusão cerebral, que acontece quando tem uma lesão direta, normalmente no lobo temporal, no lobo frontal, que ele, por conta do impacto, ele explode e se liquefaz. E forma esse aspecto aqui, que é cérebro misturado com sangue, misturado com vaso, com tudo. Aqui é um aspecto pós-mortem disso daqui, que você não tem o que fazer aqui. Normalmente, se você aspirar, você vai aspirar cérebro, não vai aspirar sangue. Então é bem comum acontecer essas contusões cerebrais. O mais comum da contusão é por golpe e contragolpe. O paciente, por exemplo, bate a cabeça. E o lobo frontal, ele colide com a base do frontal, que é a fossa anterior. Mesmo que o paciente tome, por exemplo, um golpe na cabeça por trás. Por conta desse impacto, o lobo frontal, ele bate na parede óssea anterior e pode sofrer contusão. Da mesma maneira que o lobo temporal, ele pode bater no assoalho temporal, no esfenoide, e também sofrer uma contusão. Isso pode estar relacionado com a mortalidade e com desfechos ruins. O lobo frontal está muito relacionado com alterações comportamentais. O paciente que tem contusão bifrontal, normalmente ele pode evoluir para sintomas psicológicos e psiquiátricos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo clássico no final da apresentação. Outra lesão que é importante vocês saberem que pode acontecer é a famosa lesão axonal difusa. A lesão axonal difusa é uma tragédia, né? Acontece quando existe um mecanismo de impacto tão grande como uma aceleração e desaceleração do cérebro que ocorre um cisalhamento aqui a nível da conexão entre a substância cinzenta e a substância branca que quebra os neurônios. Então, lembra que o axônio está na substância branca. O corpo celular, normalmente, ele está na substância cinzenta. Por conta dessa aceleração, desaceleração brusca, eles têm densidades diferentes. Então, eles vão se mexer em velocidades diferentes. E essa desconexão pode levar a sintomas graves e até mesmo fatais. O mais comum que você vê na tomografia são pontos de sangramento, principalmente em locais onde existe a transição da substância cinzenta para a substância branca. Né?
você corta essas vias longas que saem do córtex, que vão até a medula, por exemplo, e o paciente ainda pode entrar, depende da gravidade, em um estado vegetativo persistente. Provavelmente o Schumacher deve estar em uma lesão funcional difusa que nunca mais acorda e nunca mais vai acordar, provavelmente. Então, a lesão funcional difusa, você vê na tomografia inicial, normalmente são peteques e pontos de sangramento. E o edema cerebral, vamos falar do edema cerebral, por conta daquela cascata da lesão secundária que eu mostrei para vocês, aumento do fluxo, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, aumento da pique, diminuição da perfusão. O que acontece? Aumenta a pressão intracraniana. Aumentando a pressão intracraniana, a pressão aumenta por conta desse edema. Aqui vocês não conseguem ver sulcos, cisternas, aqui não conseguem ver ventrículo, aqui não dá para ver fissura, não dá para ver cisternas da base cerebral, que são importantes. Então aqui é um cérebro extremamente inchado. Esse paciente aqui tem um prognóstico ruim, se você não tratar. Porque se a pressão intracraniana chegar num nível muito elevado, provavelmente não vai chegar sangue no cérebro, esse cérebro vai sofrer ainda mais, e aí ele vai edemenciar ainda mais, vai chegar menos sangue no cérebro, formando uma cascata que leva possivelmente à morte cerebral. É o mais comum do mecanismo de morte encefálica. Aqui é o aspecto intraoperatório do edema cerebral, os giros ingurgitados, você não consegue ver suco, chega até a brilhar porque a pia mater está distendida. É o que nós vemos no intraoperatório do brain swelling, no edema cerebral. Bom, só para resumir o mais importante, que eu acho para todo mundo diferenciar, o que é subdural, bicôncavo, lembra? Esse hematoma subdural escorre, ele é bicôncavo, ele tem um prognóstico pior. E o hematoma extradural, ele tem esse aspecto biconvexo. O sangramento extradural é por lesão da artéria meningeia média, na maioria das vezes, ou pode ser por algum seio venoso. Ele tem um crescimento rápido, e o paciente, normalmente, ele chega mais acordado. O clássico do paciente com hematoma extradural é o fala e depois morre. Ele está bem, nasceu no acidente, ele vai para o hospital, almoçou, de repente ele entra e come e morre, entendeu? É diferente do hematoma subdural agudo, que o paciente já chega bem ruim no hospital. O hematoma subdural extradural agudo, principalmente quando ele é frontal, ele pode atingir dimensões e volumes enormes antes de causar algum sintoma para o paciente. Só para ver, vocês verem, né? O subdural, ele empurra diretamente o cérebro, está embaixo da dura, e o extradural ele vem secando e empurrando a dura mater. Então, não tem um contato direto com o cérebro. É claro que para avaliar essas tomografias, eu só citei para vocês verem, a gente tem uma padronização, não é nada aleatório, tem a escala de Marshall, se alguém estiver interessado, que nós usamos na rotina para avaliar essas tomografias, para saber quanto que elas são cirúrgicas, quanto que não é cirúrgico, quanto que é grande, quanto é pequeno, que varia de 1 a 5. Pode ver que são todas, a gente usa isso daqui desde 92, a gente consegue ver Marshall 1, não tem alterações visíveis. Marshall 3 é aquela que tem aquele edema que eu mostrei para vocês, né? Marshall 4 é quando você tem um desvio de linha média grande, mas lesões pequenas. E o Marshall 6 é quando você tem aquelas lesões enormes, por exemplo, aquele hematoma extradural. Então, são escalas que nós usamos para padronizar a avaliação. Quando o outro plantonista, o outro médico assumir, ou quando você quiser estudar aqueles pacientes, você poder padronizar essa avaliação. Bom, falando tudo isso, conversando sobre a fisiopatologia, falei um pouco sobre todas as lesões cerebrais, um pouco rápido, falei sobre tomografia, falei sobre a pupila, sobre a avaliação, e o que é importante da gente fazer para esse paciente numa sala de urgência, para melhorar o prognóstico e a avaliação deles. Primeiro, já falei, volto a repetir, quem está passando em sala de urgência sabe que nunca acontece isso, a cabeceira do paciente tem que estar elevada. Isso diminui a pressão intracraniana. É a coisa mais simples de fazer para diminuir a pressão intracraniana. Quando você puder, claro, se o paciente tiver em choque cardiogênico, alguma coisa que contraindique, não, mas normalmente o paciente tem que estar com a cabeceira elevada. O ATLS sempre, que é a padronização, para o atendimento do paciente politraumatizado, tem que ser pelo ATLS, em todos os lugares é feito assim. O exame primário, que vai observar os estigmas que nós contamos para vocês, cutâneos, sinal de Barrow, sinal de Guaxinim, a escala de Glasgow, as pupilas, a força muscular, as posturas anormais,
descerebração, decorticação. E algumas vezes a gente avalia até reflexo de tronco, que eu não entrei em detalhes com vocês. Os reflexos de tronco mais importantes para serem avaliados. Reflexo córneo-palpebral. Você pega um pedaço de papelzinho, por exemplo, uma gaze, e encosta no canto da córnea do paciente. Ele tem como reflexo, ele vai piscar, ele vai tentar fechar o olho. Esse é um reflexo chama córneo-palpebral do tronco. O outro é tosse, que é um reflexo que depende do tronco cerebral. Estimula a tosse no paciente, mexer na traqueia, mexer no tubo, são técnicas para estimular a tosse. E o outro muito utilizado é o reflexo dos olhos de boneca. Tem um nome mais bonito. Óculos cefálico. O paciente deitado, em coma, claro, você mexe a cabeça dele. Abre o olho dele e mexe a cabeça do paciente. Se ele tiver o reflexo do óculos cefálico preservado, ele vai continuar olhando para cima. Tenta para vocês verem, para cima e mexe o olho. Cabeça. O olho vai continuar olhando para cima, porque o cérebro vai adaptar a movimentação do seu olho para continuar olhando para o mesmo lugar. Se o paciente não tiver esse reflexo, a cabeça vai acompanhar. Entendeu? Como o olho de boneca. Então são os 3 reflexos de tronco que nós mais testamos na sala de emergência. Intubação, todos os pacientes em TCE grave, com Glasgow menor que 8, têm que ser intubados para proteger via aérea, ajudar na ventilação, diminuir a retenção de CO2. Imagens apropriadas, não raio-x de crânio, imagens apropriadas de pulmão, de abdômen, porque o paciente normalmente não saiu de casa e caiu um tijolinho na cabeça dele. Pode acontecer, mas não é mais comum. Mais comum é o paciente que tem um politrauma e chega com várias lesões. Tomografia de crânio sem contraste é o mais comum. O contraste a gente usa em outras ocasiões, pensando em tumores, lesões vasculares. E depois de estabilizado, depois de tomada todas as medidas para deixar o paciente estável, ele tem que ser transferido para uma unidade que vai fazer esse tratamento horizontal, que normalmente é o UTI ou CTI, depende do centro, de como isso é classificado. Mas a sala de urgência é uma passagem temporária, é o purgatório desse paciente. Bom, como é que deveria funcionar o atendimento desses pacientes? O de vaga não é ressaca, não. O paciente chega politraumatizado e com TCE. Ele tem que ser atendido pelo TLS, claro. Ele está entubado, normalmente, na maca, na prancha, colar, TLS. Escala de Como de Glasgow, checar pupilas, estigmas cutâneos, exame motor rápido. Intubar o paciente se ele tiver um Glasgow menor que 9, ou seja, trauma de crânio grave, todos têm que ir para o tubo, cabeceira elevada, como nós conversamos. Os exames rotina, hemograma, glicemia, coagulograma, sódio, potássio, ureia e creatinina, que são os exames da emergência, e o paciente já tem que ser tipado nessa hora. Tá? Não sabe se ele vai operar, se ele tem uma lesão cerebral, se tem uma lesão esplênica, ele já tem que ser tipado. Aí você vai avaliar, o paciente está instável hemodinamicamente, está taquicárdico, chocado, sem pressão, com sangramento ativo. Não, ele tem trauma de crânio, lembra disso daqui. Então você vai fazer a tomografia de crânio sem contraste. O paciente está instável, ele não está bom, não adianta o paciente ter um trauma de crânio, mas se ele está instável, essa não é a hora de fazer a tomografia. Lembra do ATLS, A, B, C, D. Você só vai chegar no D depois que você tiver corrigido o A, B e C. E a circulação vem antes do D. Então, ele tem que estar instável. Ele está instável aqui? Sim. Então vamos reavaliar o paciente, reaplicar o ATLS. Será que ele está sangrando? Repor volume. O que aconteceu? Estabilizou o paciente? Aí está na hora de fazer a tomografia de crânio sem contraste. Não está certo? E aí pode chamar um neurocirurgião para... Aí está na hora. Bom, vou falar rapidamente sobre a prescrição, falar um pouco mais prático sobre como tem que ser a prescrição do paciente na sala de emergência. O que você vai dar para ele efetivamente. Cabeceira elevada, já falei 3 vezes, 4 vezes, sei lá quantas vezes. Jejum, até excluir lesões em outros sistemas ou definição cirúrgica. Mesmo que o paciente estiver entubado, ou chegou com uma sonda nasointeral, não é para passar dieta até você definir o que vai fazer. Ele não vai morrer se ele ficar 12 horas sem comer. Drogas anticonvulsivantes. Isso aqui eu acho que é mais interessante para quem já está na prática, os alunos que têm 6º ano, os pacientes com trauma de crânio grave,
com lesão cerebral, tem que usar pelo menos 7 dias anticonvulsivantes. Isso diminui a incidência de crises epiléticas precoces e melhora o prognóstico a longo prazo. Evitar a solução glicosada por conta do edema cerebral, então a solução que mais se usa é o fisiológico ou o ringerlactato para repor volume, para estabilizar o paciente. Tratar agressivamente a febre aumenta o metabolismo cerebral, aumenta o edema cerebral, isso vai complicar com as lesões secundárias que nós conversamos antes. Então a dipirona normalmente é prescrita de horário. No Brasil que nós temos a dipirona para oferecer para o paciente. Manitol, solução salina, vocês já devem ter ouvido falar do uso do manitol, de solução salina, ele é uma solução porta-emergência, não é rotina de você usar. O paciente chega, trauma de crânio, usa manitol. Não, você usa quando o paciente, você vai querer ganhar tempo para alguma coisa. Por exemplo, o paciente tem um diagnóstico de uma hemorragia cerebral, ele vai para o centro cirúrgico. Até você preparar o centro cirúrgico, chamar o neurocirurgião, você faz um manitol, uma solução salina para tentar diminuir a pressão intracraniana e o paciente sobreviver até lá. Não é rotina o paciente chegar e você fazer manitol ou solução salina. Ele é uma medida temporária. Corticoide, nunca, não sei que o paciente tem uma lesão pulmonar obstrutiva ou qualquer coisa que ele tem que usar, senão ele vai morrer. Pro trauma de crânio, não usa corticoide de jeito nenhum, não serve para nada. Só aumenta a mortalidade, aumenta a infecção. Então está proscrito. Muitos anos atrás. Hiperventilação, para diminuir, dizem antigamente, e até tem um pessoal mais antigo, o paciente chega em trauma de crânio e coloca hiperventilação para diminuir o PCO2 para 25, 20. Isso daí diminui aumenta a mortalidade, até diminui no começo a pressão intracraniana. Mas depois causa isquemia e diminui a pressão intracraniana, causa isquemia e aumenta a mortalidade. Então, hiperventilar o paciente piora o prognóstico. Hiperventilação é como o manitol que nós conversamos. Você pode fazer por um tempo curto para ganhar tempo para alguma coisa, não é uma conduta a longo prazo. Heparina também, a heparinização, esses pacientes, claro, tem uma chance maior de eventos vasculares tromboembólicos, mas não é a hora agora de fazer heparina por ele. Por quê? Você não sabe se tem uma coisa sangrando, você não sabe se ele vai operar daqui a 10 minutos. Então, por enquanto, não. Outra coisa que é interessante que a gente tem que fazer é checar se o colar está bem posicionado e a cabeça está neutra. Porque o colar sempre está colocado errado, sempre com a cabeça assim, mesmo sem colar. Então, é a hora na sala de urgência você checar se isso está bem posicionado. Senão ele não serve para muita coisa. Em relação à ventilação, se o paciente não tiver indicação de manter uma pressão respiratória alta, uma PIP no ventilador alta, o mais baixo possível. Porque a PIP alta aumenta a pressão intracraniana, porque diminui o retorno venoso. Então, o mais baixo possível. 6, 5, se você conseguir convencer o emergencista, o fisioterapeuta a baixar para isso, é o ideal para esse paciente. Né? Pensando no trauma de crânio. Claro que os pacientes politraumatizados são extremamente complexos, têm lesões em outros aparelhos que às vezes nós temos que discutir e ponderar cada uma dessas intervenções. Bom, falando um pouco sobre o histórico trauma de crânio, alguém já ouviu falar no famoso Phineas Cage? Phineas Cage é igual a história do Pateta aqui, ó. Ele era um moço tranquilo, trabalhador, que vivia que construía estrada de trem no século XIX. Ele estava colocando uma barra para fazer alguma coisa que eu não entendi muito bem. E essa barra ele estava colocando, fez um buraco, colocou pólvora, estava colocando essa barra mas eu não entendi porque eu estou aqui. Uma barra do tamanho. E aí alguém chamou ele para falar alguma piada, alguma coisa assim, e ele olhou e ele bateu a pólvora, o saco de ferro na pólvora. O saco entrou pelo lateral aqui, saiu pelo lado da cabeça e causou uma lesão bifrontal no esquerdo. Teve uma explosão dos dois lobos temporários. Na verdade não foi dos dois lobos temporários. Mas é claro que eu estava aqui no século XIX. O que aconteceu? Daí infeccionou, ele teve uma abscesso cerebral, ele quase morreu. E o resto de cérebro que ele tinha, provavelmente ele perdeu nessa infecção. Depois disso, ele se recuperou, voltou a falar, a memória dele não teve alterações significativas, voltou a trabalhar, só que os amigos da família falaram que mudou totalmente, era outra pessoa.
começou a beber, jogar, não parava em nenhum emprego, mudou totalmente a personalidade do Phineas Cage. Isso levou a uma mudança dos paradigmas da interpretação do cérebro em si. Antes disso, acreditava-se que o cérebro ele era responsável pelas funções cognitivas, claro, isso já é sabido, mas que ele funcionava como um todo, não que tinha áreas que ajudavam nisso e áreas que ajudavam naquilo. Então, depois do Phineas Cage, começou a estudar áreas específicas para cada comportamento ou para cada função. É claro que não é tão simples assim, mas a lesão bifrontal leva alterações comportamentais no paciente que já são descritas e a gente vê sempre. Né? Naquela época, normalmente o paciente não sobrevivia a isso. Então, foi um dos primeiros casos que o paciente teve uma lesão bifrontal e sobreviveu. E o cérebro dele está no museu, se não me engano, tem Harvard, e o crânio dele está lá. O médico que atendeu ele publicou o caso dele, ficou famoso um tempão. Só para vocês verem que ele sobreviveu a um trauma de crânio, ficou com uma sequela. E depois ele morreu com 32 anos de epilepsia, de status epilético. Não existia droga anti-epilética, né? Mas na pobreza, abandonado, na jogatina. Talvez feliz, né? Bom, aqui é um pouco da bibliografia que eu usei. Faltou alguma coisa, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar. Obrigado, eu queria convidar vocês aqui para o evento que vai ter aqui em Ribeirão Preto, no dia 5 a 7 de março. Todo mundo está convidado, estudantes, levar trabalho, levar alguma coisa, entrar em contato comigo por e-mail, por favor. Muito obrigado.